boa tarde. Hoje, 15 de novembro, e em virtude deste feriado, que inclusive ligou-se ao final de semana, nós temos um número significativo de pessoas ausentes, mas estamos aqui deixando para você esse tempo de oração. A nossa SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja, tem esse compromisso de todas as terças-feiras parar para orar, interceder, e as irmãs têm cumprido isso com muito zelo. Portanto, nós estamos aqui e você vai poder, por meio do canal da igreja, nessa transmissão, também estar conosco em oração, mesmo que nesse dia de feriado. Se não, nesse horário regular das 15 horas, quem sabe mais tarde, né, também abrindo aí o canal e acompanhando a nossa reunião de oração da Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja. Todas as terças-feiras nós começamos e sempre o fazemos por meio de gratidão. Assim também tem que ser na nossa vida. Tudo que nós temos, em primeiro lugar, é que agradecer a Deus. E não dá para simplesmente expormos uma lista de pedidos. Então vamos, na nossa irmã Dona Didi, ela vai orar ao Senhor, nós vamos acompanhar a sua oração, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Muito obrigada, Senhor, porque Tu é um Deus de amor. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelo Jefferson ali, Senhor, que está ali comandando, Senhor, a música. E aquelas pessoas também, Senhor, que estão, nossos irmãos que estão ali cantando também, Senhor, o grupo de crianças, de todos, então, ali, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque Tu é um Deus que nos cura, que nos sara, que nos dá alegria, que nos protege a nossa vida, a nossa família, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada porque nós Te adoramos, nós Te amamos, nós Te damos graça, Senhor, porque Tu é o nosso Deus, Tu é o Deus de amor, Tu é o Deus que emana tudo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nós Te conhecemos e sabemos que Tu é o único Salvador. Muito obrigada porque Tu deste a Tua vida, Senhor, pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Te conhecemos, Senhor, porque sabemos que Tu é o nosso Deus, Tu é o nosso Pai. Tu é o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela tem, Senhor. É criação Tua, Senhor. Por isso nós Te entregamos, Senhor, as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, em gratidão a Ti, Senhor. Porque só Tu, Senhor, é digno de toda gratidão, de toda honra, de toda glória, Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse país lindo que nós vivemos, Senhor, por esse país rico, por esse país que sabemos que é um país que tem bom sol, boa chuva, boa gente, Senhor. E que nós Te damos graças, Senhor, porque nós pertencemos a esse país, que Tu nos botaste aqui para morar, para viver nesse país tão bom, tão maravilhoso, Senhor. Nós queremos Te dar graça, Senhor, por isso. Queremos Te dar gratidão, ser grata a Ti, Senhor. Porque apesar dos nossos pecados, Senhor, Tu nos perdoaste e Tu sempre continua, Senhor, do nosso lado, cuidando das nossas vidas, das nossas famílias. Obrigado pela saúde, pelo pão de cada dia que não tem faltado, pelo emprego, por tudo, enfim, Senhor, que Tu tem feito nas nossas vidas. Obrigado por cada membro, por cada irmão, por cada irmã, por cada criança, Senhor, por cada adolescente, por cada jovem, Senhor. Obrigado pelos pastores da nossa igreja, que Tu continue dando sabedoria a eles, Senhor, dando paciência, dando saúde física e mental, Senhor, para que eles possam, Senhor, levar a Tua igreja, Senhor, levar a palavra, Senhor, para os nossos irmãos, para que Ele possa cuidar das ovelhas, Senhor, com a Tua direção, Senhor. Senhor, cuida da família deles, abençoando, guardando. Cuida também das nossas famílias, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, e perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, nós também vamos continuar e com a oração agora, pedir ao Senhor pela vida da nossa igreja, pelos pastores, pelos líderes da igreja. A nossa SAF sempre tem
tiro esse compromisso de orar por mim, pelo pastor Rafael, orar pelo conselho da igreja, agora pelo reverendo Gerides também, que trabalha conosco lá na congregação, ora pela junta diaconal, pelas lideranças da igreja de um modo geral. E nós, assim, experimentamos o cuidado de Deus, capacitando essa liderança. Nossa irmã Lúcia Borel é a presidente da SAF, ela que nos dirige a Deus nesta oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, como é bom estar na Tua presença, meu Deus. Como é bom confiar no Senhor, saber que o Senhor está nos ouvindo. Temos esse acesso direto com o Senhor através de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias para conosco, que se renovam a cada manhã, Senhor. Nessa tarde tão especial, queremos rogar ao Senhor pela Tua igreja, toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Senhor, cuida de cada um dos Teus filhos, como o Senhor tem feito até o momento, para que nós possamos permanecer firmes na Tua presença, para que a gente não venha a cair nas ciladas do inimigo, mas que vivamos uma vida que alegre ao Senhor. Rogamos ao Senhor pela vida dos nossos pastores, pastor Edilson, pastor Rafael, pastor Gerides, o pastor Mateus também, que virá para trabalhar conosco no próximo ano. Abençoe esses pastores, Senhor, e seus familiares. Abençoe cada líder da Tua igreja, Senhor, que tem autoridade espiritual sobre seus liderados. Pedimos para que toda a igreja, Senhor, seja submissa ao Senhor e também à liderança, que o corpo de Cristo faça diferença. Nós, como corpo de Cristo, façamos diferença na sociedade, que possamos dar exemplo, testemunhar e anunciar as boas novas da salvação, para que vidas possam se render aos Teus pés, ó Pai, e vidas sejam transformadas. Também queremos pedir ao Senhor pelo conselho da Tua igreja, agora que estamos no final do ano, que eles estarão reunidos na escolha dos líderes de ministério para 2023, que eles sejam iluminados pelo Senhor, ó Deus, nessas escolhas, para que escolham homens e mulheres que amem ao Senhor acima de tudo, para que sejam servos fiéis e que tenham prazer e alegria em Te servir, ó Deus. Nós rogamos, Senhor, que abençoe a cada membro da Tua igreja, a começar lá do menorzinho, do mais novinho, até o mais idoso, Senhor. Que a Tua igreja, especial aqui na Mata da Praia, possa ser um exemplo para a sociedade, Senhor. E que a gente viva em amor, em união, e que possamos amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo, cuidar dos nossos irmãos da fé. Nós oramos ao Senhor e agradecemos muito pelo que o Senhor tem feito aqui nesta igreja. O Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, nos dando sempre um coração grato ao Senhor. Oração que nós fazemos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos também com a nossa irmã Elaine agora, Elaine Lepre, orar pelos cristãos que enfrentam lutas como conflitos, falta de saúde, problemas que envolvem a família, falta de emprego, para que perseverem no Senhor, para que continuem testemunhando do amor de Cristo, testemunhando da soberania do Senhor em suas vidas. Então, nossa irmã Elaine nos conduz a Deus nesta oração e nós acompanhamos a nossa irmã. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, poderoso, Senhor das nossas vidas, o Deus que ouve as nossas orações, Deus que nos respondes, não porque precisamos, não porque, Senhor, fazemos isso por nós mesmos, mas porque o Senhor nos chama, Senhor, esses momentos, na Tua presença, porque o Senhor é abençoador, um Deus que nos abençoa, cuida das nossas vidas, cuida da Sua igreja,
Ó Deus, muito obrigada. Muito obrigada por tudo, Deus, que Tu és, por tudo que Tu fazes, pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Por isso nós Te louvamos, Te exaltamos, exaltamos o Teu nome, Senhor, porque sabemos que precisamos dos Teus cuidados, que o Senhor é um Deus de amor sobre nós. Deus, Tu derrama sobre nós Tua graça, as Tuas misericórdias, o Teu amor insondável sobre as nossas vidas. Por isso nós Te buscamos, Senhor. Buscamos que Tu és o único Deus, o que pode todas as coisas, em quem temos abrigo, em quem temos a confiança de colocarmos tudo da nossa vida nas Tuas mãos, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, Mata da Praia, todos aqueles que se congregam na nossa igreja. Nós, Senhor, que estamos sempre neste grupo de oração aqui das terças-feiras, Tu possa estar, Senhor, nos abençoando, cada uma das nossas irmãs, cada um de nós, ó Pai, que busca o Senhor nesses momentos, ó Pai. Toma nas Tuas vidas, ó Pai, todos nós, cristãos, todos aqueles, ó Pai, que são Teus filhos, que enfrentam momentos tão difíceis, às vezes, com lutas, com conflitos, com lares divididos, ó Pai, com problema na sua família, com seus filhos, aqueles que estão sob o Teu cuidado, Senhor, com desemprego, meu Deus, com problemas de saúde, ó Deus. São tantos os motivos que nos levam diante de Ti, Senhor, para Te buscar, para buscar a Tua ajuda, para buscar o Senhor, como nosso Senhor, nos abençoando, nos atendendo, nos livrando dos perigos, nos livrando, Senhor, das nossas dificuldades, ó Pai. O Senhor é sempre conosco, Pai, por isso nós Te louvamos. Nós sabemos que podemos contar com o Deus de todo poder como Tu és, ó Pai. Não há outro, Senhor, em quem podemos confiar, em quem podemos buscar e sermos atendidos, ó Pai. Muitas vezes as respostas não vêm de imediato, muitas vezes as respostas nem chegam àquilo que nós estamos pedindo, porque o Senhor que sabe todas as coisas, mas mesmo assim nós Te agradecemos que sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. O Senhor nos cuida quando estamos doentes, o Senhor nos cuida de nós como quando alguém está precisando de um emprego, Senhor, que está com problema com suas famílias, para cuidar de cada um que é seu, ó Pai. Ó Deus, porque estão desempregados e são tantos, Senhor, que estão nessa luta do desemprego principalmente, ó Pai. Nós, Deus, muitos estão enfermos, nós temos levado tantos os nossos irmãos diante de Ti, pedindo, Senhor, a cura, pedindo o Senhor junto com eles nesses momentos de aflição, nesses momentos de dificuldades, ó Pai. Te levamos diante de Ti porque Tu és o único Senhor das nossas vidas que pode nos ajudar, que pode nos responder, que pode, Senhor, nos ajudar a preservarmos a nossa fé, Senhor, perseverarmos a nossa fé diante do Senhor, porque nós somos Teus servos. Em qualquer situação, Senhor, nós estamos sempre com a função, com a necessidade, Senhor, de estarmos perseverando no Senhor, de estarmos testemunhando a nossa fé, porque sabemos que o Senhor há de nos atender, há de nos responder e há de estar sempre conosco. Seja qual for a resposta, Senhor, para aquilo que estamos colocando diante do Senhor, mas sabemos que o Senhor vai nos responder de alguma maneira, ó Deus. E o Senhor também, quando a resposta não é aquela que estamos esperando, o Senhor consola o nosso coração, o Senhor consola, Senhor, nas nossas necessidades. O Senhor está sempre junto conosco, porque o Senhor vem e o Senhor faz aquilo que é da Tua vontade nas nossas vidas, e nós temos fé no Senhor e sabemos quem é o nosso Deus. Por isso nós Te agradecemos por todas as Tuas bênçãos, seja de maneira que for, Senhor, das respostas àquilo que estamos colocando diante de Ti. Muito obrigada, Senhor. Abençoa também aqueles que estão enlutados, que perderam alguém da sua família. É tão difícil, Senhor, passar por esses momentos de perdas, mas o Senhor é Deus que consola, que nos traz
o período de luto, Senhor, nos traz, Senhor, sabendo que o Senhor está conosco, nos faz passar por esses momentos de tristeza, de separação, mas sabemos que o Senhor nos consola, principalmente quando temos certeza que os nossos estão com o Senhor, ó Pai. Muito obrigado pela Tua presença conosco, nas nossas lutas, nas nossas necessidades. Te agradecemos por tudo que Tu fazes por nós. Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, Senhor. Te agradecemos pela Tua presença conosco. Te agradecemos pelo Deus que Tu és nas nossas vidas. O Deus em que esperamos, confiamos e estamos agora te agradecendo por tudo aquilo que Tu fazes. Te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim abençoe essas pessoas e que as portas sejam abertas para soluções dos problemas. Nossa irmã Graça vai nos conduzir a Deus intercedendo pela obra missionária. Ela vai orar para que esse trabalho avance e alcance aqueles que estão perdidos. A nossa igreja tem a parceria com um grande número de missionários e também agências missionárias, e por meio delas, nós e desses missionários, estendemos os braços da igreja e assim chegamos onde fisicamente não podemos ir. Graças a Deus temos tido os recursos necessários, mas é muito importante também que estejamos intercedendo por esses irmãos, intercedendo por suas famílias, orando para que eles tenham os recursos e os meios para pregar o Evangelho, que eles tenham sabedoria para lidar com a cultura onde estão, com os povos onde eles estão pregando a salvação do nosso Senhor Jesus. Então, nossa irmã Graça, vamos com ela. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero bendizer o Teu nome, eu quero Te adorar nessa hora, pelo Deus poderoso e maravilhoso que o Senhor é, Santo, Santo, Criador dos céus e da terra, Deus que está acima de todas as coisas, cuja soberania pertence somente ao Senhor. Obrigada, Deus, porque apesar de ser um Deus supremo, superior, soberano sobre todas as coisas, o Senhor se importa conosco, Deus. Muito obrigada, meu Senhor, por suas ações, por seu amor incondicional. Nessa hora, Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor Deus, colocar diante do Senhor a vida dos missionários, Senhor Deus, aqueles que o Senhor convoca, que o Senhor prepara, que o Senhor coloca em seus corações um amor pelas vidas que não te conhecem, pelas vidas que estão ainda dependendo da graça de Jesus, que ainda não foram alcançados, Deus. O Senhor prepara esses corações, convoca esses homens e mulheres e envia, Senhor Deus, para campos distantes, para lugares onde tantas pessoas vivem na escuridão. Pai, eu te agradeço pelo teu amor por essas pessoas. Eu te agradeço pelos teus cuidados com esses missionários, Deus. Eu sei que o Senhor tem suprido a cada um, mas quero continuar, Senhor Deus, intercedendo por eles, Deus, por aqueles que estão no Brasil, os missionários que trabalham com os povos de língua árabe no sul e São Paulo, pelos missionários que estão aqui no Espírito Santo, trabalhando com os indígenas, com crianças e por idosos, com encarcerados, ó Deus, os também aqueles que estão nos campos distantes, na Europa, no Oriente Médio, na América do Sul, na Colômbia, no Paraguai, em tantos lugares, Senhor Deus, existem missionários teus, servos que estão indo à frente, ó Deus, levar a preciosa semente para aqueles que ainda carecem da tua luz. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor os capacite cada dia mais, que o Senhor dê a eles motivação, alegria no coração, reconhecimento de quem o Senhor é e da grande obra que eles estão na responsabilidade de fazer. Renova suas forças, Deus, supre suas carências, abençoa sua saúde, abençoa suas famílias, os filhos. Ó Deus, muitas vezes os filhos não entendem o chamado dos pais, mas que o Senhor vá colocando no coração de cada um deles esse amor pelas almas perdidas também, como seus pais que foram chamados. Capacita, Senhor Deus, cada dia mais, dê motivação e alegria, a alegria de ver os frutos do trabalho que eles estão fazendo. Ó Deus, faça com que hajam muitas conversões nos campos missionários, pessoas se rendendo a teus pés, compreendendo a tua graça maravilhosa. Ó Deus, e cada dia mais
O número daqueles que vão sendo salvos vai sendo acrescido por causa da tua misericórdia e do teu amor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor faça cada dia mais esse número de salvos, de convertidos ao Senhor, ser acrescido cada vez mais, especialmente para a alegria do Senhor e daqueles que estão a esse serviço. Abençoe os missionários, Senhor, abençoe sua saúde, suas vidas, suas famílias e o trabalho que estão fazendo. Capacita cada vez mais, dando recursos materiais, recursos espirituais, estratégias, Senhor Deus, vindas do coração do Senhor para o coração deles, para que a tua palavra chegue aos campos mais distantes e alcance aqueles que vivem na escuridão. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade de estar aqui, sustentando, Senhor Deus, essa obra missionária por meio das orações e de envios de ofertas também. Que o Senhor cada dia mais nos dê um coração missionário para estarmos aqui junto com eles, intercedendo, ajudando, fortalecendo esse nobre trabalho, essa nobre missão que eles estão imbuídos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço por cada um deles. Amém. Muito bem, vamos também orar pelas famílias, intercedendo por lares divididos, intercedendo pelas relações entre maridos, esposas, pais e filhos, irmãos. Infelizmente, aquela polarização do Brasil chegou até as nossas casas e há famílias, inclusive, divididas por conta de opiniões políticas. Isso não tem sido nada bom, além de todas as dificuldades que já enfrentamos, ideologias e outras coisas mais. Portanto, precisamos dedicar muito tempo em oração por esse relacionamento nos nossos lares, para que eles sejam sempre mais saudáveis, para que a comunicação esteja sempre presente, para que os netos aprendam com seus avós mais experientes, os filhos obedeçam seus pais. Nossa irmã Ilma é quem ora pelas famílias e coloca todos os nossos lares na presença do nosso Deus. Nós oramos com ela. Você acompanha, feche seus olhos e ora com a nossa irmã. Senhor Deus, querido Pai, nós te adoramos, nós te louvamos e te bendizemos. Deus, porque Tu és santo, Deus eterno, Criador de todas as coisas. Deus que nos fez a Tua imagem e semelhança. Deus, muito obrigada, meu Deus, por esse dia, por essa tarde, para que o Senhor está nos concedendo. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido em todo o tempo, Pai. Obrigada, meu Deus, pela salvação que veio através do sofrimento vicário de Jesus, Pai. Neste momento, Pai, queremos te pedir o perdão dos nossos pecados, que o Senhor esteja, Senhor, fazendo de nós instrumento nas Tuas mãos para a Tua boa obra, Pai. Deus querido, nós intercedemos agora pelas famílias, meu Deus. Quantas famílias passando, Senhor, por provações, passando por sofrimentos físicos, Senhor, sofrimento espiritual, com depressão, com tantas coisas, Pai, neste mundo, Senhor, que nós estamos vivendo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia daquelas famílias, Pai, que ainda não te conhecem, Pai, que venham te conhecer, meu Deus. Ó Jesus, fala o coração de cada uma, Pai. Nos use, Pai, para estarmos levando a mensagem do Senhor àqueles que não conhecem, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa as famílias da Tua igreja, Pai. Fazendo-nos, Senhor, que possamos viver, Senhor, para testemunhar onde quer que estejamos, Pai. E que o Senhor esteja nos usando, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles lares que têm os seus esposos que não são crentes ou suas esposas que não são crentes. Pai, é um lar dividido, meu Deus, mas que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja tocando no coração, Pai, que o Senhor esteja estendendo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada um, Pai. Ó Jesus, que o cônjuge que conhece o Senhor, Pai, seja testemunha viva, Pai, seja, Senhor, manso, humilde de coração, e que as atitudes, as ações de cada um, Pai, possa estar testemunhando, Pai,
possa estar falando bem alto, Pai, ao coração daquele que não te conhece, Pai. Oh, meu Deus, visita também aqueles filhos que estão longe do Senhor, Pai. Visita, meu Deus, traga-os para o teu redil, Pai. Nós sabemos, Pai, que a salvação é através do Senhor, Pai. Às vezes não entendemos o porquê ao afastamento, Pai. Ó Deus, Senhor tem misericórdia. São tantos, Pai, que temos orado, que temos clamado ao Senhor, Pai, para que eles vivam, Senhor, uma vida de acordo com a Tua vontade, meu Deus. Que o Senhor esteja instruindo, esteja dando, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor esteja falando ao coração deles, Pai, para que eles possam entender que não há salvação em outro nome, a não ser no nome de Jesus. E que possam entregar, que possam descansar, que o Senhor é aquele que vai à frente, aquele que está norteando os caminhos, Pai, está endireitando as veredas, Pai. Ó Deus bendito, tem misericórdia, meu Deus, que sejam pessoas, Pai, que possam ser alcançadas, Pai, e também servirem de testemunho a outros que não te conhecem, meu Deus. Visita aqueles filhos, Pai, que estão nos presídios, Pai, aqueles que estão vivendo a homossexualidade, Pai. Visita aqueles, Pai, que às vezes, quando vamos levar a palavra, eles como que fechassem os olhos e os ouvidos, Pai, para não querer ouvir e nem ver a gente, Pai. Tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Ó Deus querido, abençoa, Senhor, as nossas famílias, Pai, que nós possamos ser exemplo, Pai, não só dentro da igreja, mas no mundo que estamos vivendo, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é Deus, único e verdadeiro, aquele que pode todas as coisas. E entregamos tudo isso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Precisamos também orar pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Nosso irmão ministro de música Jefferson hoje não tocou nenhuma música aqui, ele vai colocar alguma coisa gravada para nós com certeza, mas ele vai orar pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Nós temos aí tempos ainda duvidosos, mas de qualquer maneira algo vai acontecer daqui até o final do ano, um governo que vai assumir e vai então dirigir a nossa nação. Precisamos orar pelo momento atual, pela economia, orar pela questão das pautas que estão circulando, né, na nossa Assembleia, no Senado, e para que o Executivo também tenha os recursos e tenha as condições, e assim a nossa nação continue progredindo. Vamos orar, e nosso irmão ministro de música, Jefferson, então vai nos conduzir a Deus, e com ele nós vamos orar ao Senhor. Boa tarde, queridas irmãs, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa tarde que o Senhor nos dá aqui, esse momento que temos vivido momentos difíceis em nosso país, sobretudo com o nosso povo cristão, ó Pai, que nós não possamos, ó Pai, nos perder na confiança do Senhor e esquecer que até o dia de hoje quem tem ajudado o Brasil é o Senhor, não é homem nenhum. Nós sabemos que o futuro, a gente pode ter futuro difícil, mas com o Senhor nada é difícil, porque o Senhor é o dono do mundo, ó Pai, o Senhor é aquele que sabe da vontade, daquilo que é melhor para cada um de nós. E o meu desejo é que essa nação se curve ao Senhor, ó Pai, acima de tudo, porque somente com o poder do Senhor é que pode haver transformação, ó Pai. Só alegre o coração das nossas irmãs, daqueles que têm colocado a esperança no local errado, que a esperança esteja no Senhor, ó Pai, que é o Senhor que era capaz de nos dar o sustento e nos guardar de todo o mal, ó Pai. Ó Pai, nos ajude para que o nosso país não cometa atrocidades nesse momento, ó Pai, tenha um novo momento e possa viver um momento com esperança, ó Pai. Eu te agradeço, ó Pai, pelo dia de hoje, por essa data, que o Senhor abençoe a nossa nação, sobretudo, e acalme os ânimos, ó Pai, que o Senhor ajude a achar uma melhor saída para o nosso povo, e que o nosso povo não padeça pelas más escolhas que faz, ó Pai. Obrigado por tudo, que o Senhor abençoe essa tarde, e continue usando aqui tremendamente a vida do pastor, Pai.
Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes de passar a palavra, né, para o pastor, colocar um solo do nosso presbítero Adonias, uma linda canção nos preparando para essa mensagem que será proferida dentro em breve. Que Deus abençoe e nos dê uma tarde maravilhosa. Amém. Graças a Deus por esse tempo de oração que nós tivemos e temos na presença do Senhor. Como temos a cada semana lembrado, a nossa SAF tem se empenhado na leitura da Bíblia ao longo do ano. Esse ano, um desafio interessante, elas leram o Novo Testamento por 7 vezes, enquanto faziam uma leitura do Antigo Testamento. Não bastasse isso, sobrou aí alguns meses, 2 meses ou um pouco mais de um, e elas ainda estão fazendo uma 8ª leitura
do Novo Testamento. E acompanhando essa leitura diária, são coisa aí de 8, 9, no máximo 10 capítulos, um tempo muito pouco, mas que muito importante para a gente dedicar na leitura. Você aprende com o Evangelho, aprende com a palavra do Senhor. Nessa semana, os capítulos 1 a 5 de João são aqueles que estão na pauta das irmãs no dia de hoje. Se ainda não leram, farão a leitura deste texto até o final do dia. E nós escolhemos uma porção destes capítulos para que possamos meditar. Na verdade, um tema dentro desses capítulos que tem a ver com o que se encontra no capítulo 3, mais precisamente quando se diz no versículo 19 que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vamos orar ao Senhor e assim meditar na sua palavra. Deus, que o Senhor nos abençoe na leitura agora, na meditação, que o Teu Santo Espírito aplique em nós para que seja edificante na nossa vida. E isso que for edificado sirva para o dia a dia, na nossa visão, na nossa vivência, nos nossos relacionamentos, principalmente com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É muito triste lermos algo como o que está no versículo 19 do capítulo 3 do Evangelho de João. Termos que entender que os homens amaram mais as trevas do que a luz. A que se refere esse texto, senão a que nós temos uma triste tendência, Paulo chama isso de pender, como o pêndulo de um relógio. Nós, por nossa natureza, tendemos, nós nos inclinamos muito mais para as coisas ruins do que para aquelas que são boas. Não for o Espírito de Deus na nossa vida agindo em nós, nós acabaremos sempre escolhendo o que é pior. Veja de exemplo aquele que nos representava lá no Jardim do Éden, vivendo no paraíso, na plenitude da presença de Deus, experimentando e gozando de tudo que Deus tinha possibilitado para ele e para sua esposa. Apenas um impedimento. O Senhor havia dito para eles não comerem da árvore da vida. Mas aquele que, com sua esposa, os nossos primeiros pais, tinham a possibilidade de pecar, ainda assim escolheram a desobediência. Depois disso, fica pior ainda, porque agora nós não temos mais a possibilidade de não pecar. Essa natureza já é a nós repassada, eu diria quase que como uma parte do DNA. Davi expressa isso numa cultura ainda muito antes daquela que nós conhecemos tão profundamente em termos de ciência, dizendo que em pecado me concebeu minha mãe. Não que ele fosse fruto de algum relacionamento ilícito da sua mãe com seu pai, mas por saber que ele já no seu nascedouro, já quando ele veio ao mundo, ele já nasceu pecador. Essa é uma teologia, uma doutrina que está contida na Bíblia, que é de diversas formas, em vários momentos, expressada por atos e por expressões de afirmação, como quando nós lemos que todos pecaram, escrevia Paulo aos Romanos, e não escreveu isso por acaso, escreveu isso seguido ou pelo menos seguindo a um grande número de argumentos, onde ele mostrou que não importava fossem homens comuns, judeus, gentios, quem quer que fosse, todos pecamos, inclusive incluindo-se a si mesmo. Em Efésios, ele diz que todos nós andávamos segundo o curso deste mundo, portanto, ao falar de uma dádiva da fé, que nos leva pela graça à presença de Deus, ele se inclui apenas dizendo que foi retirado. Há poucos dias, no púlpito desta igreja, nós estudávamos o texto que diz que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, mencionando o que Deus fez por nós. Portanto, estávamos todos desta forma condenados. Ainda citando o Velho Testamento, Paulo diz que não há justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Veja a quantidade de expressões e textos e versos da Bíblia, e poderíamos citar tantos outros, que contra aquilo que poderíamos imaginar,
nos fazem ver que nós somos pecadores. O texto de João é um evangelho um pouco diferente dos outros três. Ele não tem tanta dedicação em escrever sobre detalhes do nascimento de Jesus, como a genealogia citada em Mateus. Ele não conta, como nos outros evangelhos, sobre aquilo que nós celebraremos daqui uns dias, que é o Natal, onde se fala como Jesus nasceu numa manjedoura. Ele não dá tanta ênfase ao fato de Jesus ter nascido de Maria, mas ele diz que Jesus já existia antes da fundação do mundo. É muito mais uma visão do Deus-homem do que do homem-Deus. É muito mais para nós uma expressão, e isso também é evangelho, de que Deus de fato se encarnou, e não que nós tínhamos na pessoa do menino Jesus um Deus encarnado. Pode parecer a mesma coisa, e de fato elas andam como sendo dois lados da mesma moeda, mas o propósito da escrita é diferente. E aqui, ao invés de falar de um menino na manjedoura, ele fala da luz que veio ao mundo. Interessante que quando nós olhamos para as celebrações de Natal, muitas vezes nós apontamos muito mais para a estrela de Belém como sendo a luz, até do que o próprio menino Jesus. A luz que veio ao mundo não era aquela estrela, ela apenas indicava onde estava a verdadeira luz. João Batista é aquele que vai, como testemunha, citado aqui pelo evangelista João, ser o que vai apontar para a luz. Veja o que está no capítulo 1. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Assim é citado Jesus. Ele, o Senhor Jesus, já era a luz dos homens. Diz mais, diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Um princípio básico a respeito da luz: você pode chegar num ambiente escuro e acender uma luz, e então as trevas sairão. Mas não há como você chegar em um ambiente claro e acender as trevas. As trevas são passivas, enquanto a luz é ativa. A luz é capaz de dissipar as trevas, mas as trevas só irão existir se a luz for retirada. Ela não consegue se sobrepor à luz, isso não acontece. E agora ele diz exatamente isso, que o Senhor Jesus como luz vem e ao estar no mundo, ele é essa luz que vai prevalecer contra as trevas. E esse binômio luz e trevas, ele vai aparecer muito neste livro, mas sempre mencionando esses dois aspectos. Um, de que a luz é aquele que sabe onde está caminhando, sabe onde está pisando, vê as coisas, enquanto que as trevas são aquelas, e isso é algo tão simples e tão comum como os ensinos de Jesus, sempre usando princípios muito básicos, é aquele lugar onde você, eu costumo dizer, que mais que conheça a sua casa. Eu tenho certeza que você sabe onde está a cama no seu quarto, onde está a mesa na sala, ou na cozinha, onde estão as cadeiras. Basta faltar energia elétrica numa das noites e você, antes de conseguir acender a lanterna do celular ou encontrar uma vela, uma lanterna, não poucas vezes acaba tropeçando na cama ou na quina da mesa. Tem que sair apalpando para encontrar as coisas que você sabe onde estão, mas que nas trevas não são visíveis. Portanto, por mais que nós saibamos das coisas, sem a luz nós não conseguimos ver. E a possibilidade de tropeçarmos, nos machucarmos é sempre muito grande. Jesus vem para trazer luz ao homem, para fazer com que o homem possa ver o seu caminho. Ele vai apontar então esse caminho. O Senhor Jesus vem para fazer que o homem compreenda que na escuridão ele está sujeito, e principalmente sujeito a, caminhando nas trevas, ir para o inferno, porque ele não vai conseguir acertar a porta que é estreita, enquanto que largo é o caminho que conduz à perdição. No escuro você acha um caminho largo, não vai achar a porta estreita, você vai precisar de luz
para que isso aconteça. Principalmente se agora você já não está dentro da sua casa, num ambiente que você conhece, mas está caminhando numa estrada por onde você nunca passou, e essa estrada se chama futuro. O hoje à tarde, mais à noite da nossa vida, o amanhã não nos pertence. E se nós não estivermos andando na luz, nós não saberemos em que direção estamos indo. As trevas não são capazes de prevalecer contra a luz. Depois ele fala desse João, portanto, que veio para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele mesmo, João, não era a luz, e aqui ele se refere a João Batista, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Observe como tantas vezes aparece a palavra luz, luz, luz. É como num texto te chamando a atenção para algo que é fundamental ali, que é o mais importante ali naquele processo. O homem precisa de luz. Essa luz veio ao mundo. Essa luz foi proposta ao homem, foi dada ao homem. Depois de dizer isso, veja que João é um pouco mais detalhado no versículo 11, ao dizer que veio para o que era seu. Portanto, ele veio trazer luz até mesmo aos seus próprios homens e, eu diria, conterrâneos ou descendentes do mesmo Abraão, porque Jesus, de certa forma, é descendente de Abraão também. E agora, já nesse versículo 11, ele diz que os seus não receberam, nem os próprios judeus receberam a luz, ou quiseram a luz. Olha só, daí o versículo 19. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. A começar pelos próprios judeus, no capítulo 1. Preferiram as trevas do que a luz. Agora, quando nós chegamos no capítulo 3, que no versículo 16 desse trecho, começa dizendo que Deus enviou ao mundo o seu Filho, porque amou tanto o mundo, para que aquele que creia nesse Filho não pereça, mas tenha vida eterna. Nós podemos, à luz, eu vou até dizer aqui, com redundância, do capítulo 1, dizer, Deus amou de tal maneira que deu a luz, para que todo aquele que crê nessa luz não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao dar o seu Filho unigênito, Deus estava dando luz ao mundo, é o que nós entendemos aí quando olhamos para o texto de Evangelho de João, no capítulo 1. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quando nós olhamos isso e vemos o que estava lá, dito no capítulo 1, nós então conseguimos ler que a luz, quando ela ilumina um lugar, ela não tem o propósito de julgar aquele ambiente, mas para fazer com que aquele ambiente esteja claro e as coisas que ali estão causando algum tipo de mal, que possam ser tropeço para nós, sejam vistas e nós possamos nos desviar dela. A luz não vem para condenar as pessoas, ela vem para salvar as pessoas. Se você está numa estrada e corre o risco de um acidente, quando você acende os faróis do carro, você vai ser salvo de alguma coisa. Quando o farol consegue alcançar algum obstáculo, algum perigo à frente, ele te salva de um acidente, ele te livra de capotar, de cair da estrada numa curva. Jesus Cristo não veio para apontar os nossos erros, mas para mostrar onde nós acertamos. É claro que, à medida que nós acendemos a luz no ambiente, coisas que estiverem fora do lugar vão ser identificadas. Não porque alguém queira isso, mas porque, desta maneira, elas serão colocadas nos seus devidos lugares. Talvez uma mancha na sua roupa, que você não possa ver no escuro, agora com a luz você vai observar e vai ter a oportunidade de trocar aquela roupa, de providenciar que aquela que está suja seja limpa. Até um cadastro desamarrado que poderia ser um tropeço para você na escuridão,
na luz você vai poder amarrá-lo e isso vai te evitar um acidente. Eu estou usando exemplos bem simples para você compreender como a presença da luz na nossa vida faz diferença. E lembre-se, se isso hoje é algo tão importante, quando nós temos energia elétrica, nós temos carros com faróis, nós temos os próprios faróis, né, que dão direção aos navios e evitam que eles se choquem com recifes e com rochas. Imagina quando João escreveu isso, quando se quer existir energia elétrica, quando a luz ainda era ou a luz das estrelas da lua, ou a luz do sol durante o dia, ou no máximo um candeeiro, ou seja, uma lamparina de azeite dentro da casa, que já era o suficiente para trazer segurança. Uma cidade construída sobre a montanha por conta da sua luminosidade, ainda que naquela época não existissem os postes elétricos como nós temos hoje, com iluminação de LED, já eram referência para aquele que viajava à noite. Muito mais a nossa compreensão hoje a respeito do que é Jesus na nossa vida, do que Jesus significa como luz para a nossa vida. Mas também o texto vai dizer que quem nele crê não é julgado, ao passo que o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Ou seja, aquele que abre mão da luz, aquele que não crê que a luz pode iluminar o seu caminho, aquele que não crê que a luz pode dar direção à sua vida, ele está condenado, está fadado a sofrer um acidente, a se ferir. Ele está fadado, talvez até mesmo à morte. E quando nós olhamos para o texto bíblico, sim, o destino final daqueles que caminham nas trevas é a morte. E pior do que uma morte física causada por um acidente, porque o farol do carro não funcionou, ou porque o farol da barreira não estava aceso e o navio se chocou contra uma rocha, é a morte espiritual. Essa para toda a eternidade. Mas para ficar muito claro, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, portanto, a luz é oferecida ao homem. A luz, que é Jesus Cristo, mencionado no capítulo 1 de João, veio para os seus. A verdadeira luz que ilumina todo homem. A luz que é esse Filho unigênito dado ao mundo por amor da parte de Deus, para que aquele que crê nessa luz não pereça, mas tenha vida eterna. Essa luz veio ao mundo. E então a frase que eu usei para iniciar essa nossa mensagem: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais más. Parece ilógico alguém escolher estar nas trevas quando tem a possibilidade da luz. Mas João é profundo, usado pelo Espírito Santo, quando ele diz que os homens não só quiseram as trevas, mas eles amaram as trevas. Amaram as trevas. E a razão? Porque as suas obras eram más. Porque quem vive da maldade prefere viver na escuridão da noite. É ali que o ladrão rouba, é ali que ele arma cilada. É na escuridão das trevas que a mentira faz sentido. Mas os homens amam mais as trevas do que a luz. É interessante como as coisas mais promíscuas das práticas humanas não acontecem em lugares muito bem iluminados, mas normalmente em penumbras, quando não dizer, em lugares bem escuros. Aqueles que querem praticar o mal preferem desta forma, não só para que os outros não vejam as suas obras, mas eu diria até porque eles mesmos não querem se convencer de que suas obras são más. Ou, sabendo que elas são más, intencionalmente, para que não sejam vistos, preferem praticar desta maneira. Quem pratica a verdade, diz o verso 21, se aproxima da luz. Ele quer que as suas obras sejam vistas, porque elas são feitas em Deus. É exatamente o oposto
daquele que não quer que suas obras sejam arguídas, questionadas. Enfim, falando da luz que veio ao mundo, deste verbo que se fez carne, para nós fica a reflexão a respeito da nossa vida. Como têm sido as nossas obras? Nós temos problemas em que elas sejam arguídas. Salmo 119 diz que aquele que caminha na palavra do Senhor não terá do que se envergonhar, nem mesmo quando pleitear com os inimigos, ou seja, nem mesmo quando ele for confrontado por alguém que tem interesse na maldade contra a sua vida, um inimigo seu, ele não terá de que se envergonhar. Quem pratica a verdade e se aproxima da luz, o faz porque quer que até aquilo que ele imagina que não está correto, ou que ele tem alguma dúvida, seja iluminado para que seja tratado. Ele acende a luz na sua vida para corrigir até aquilo que não está correto. Veja o que disse o mesmo Davi, que afirmou ser concebido em pecado. Ele pede ao Senhor que esquadrinhe o seu coração. Isso é como levar luz até a menor parte da vida e conferir se ali está tudo certo. Ver se há em mim algum caminho mau, pediu Davi. Só dá para ver se o caminho está bom ou ruim se for na luz. Davi, naquela ocasião, estava se aproximando da luz. É isso que nós precisamos, não precisamos ter medo se nós praticamos a verdade. Nos aproximamos da luz para que essas nossas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. E se em algum momento elas não estiverem corretas, poderão ser corrigidas. Mas aquele que pratica o mal aborrece a luz. Enquanto ele ama as trevas, ele aborrece a luz. Ele não se chega para a luz e não quer que a sua vida seja questionada. Tenhamos em mente que, em primeira mão, a nossa vida tem que estar assim, na presença do Senhor, na luz. Mas uma segunda mensagem da missão que nós temos, que nós somos hoje aqueles que vão levar a luz. Porque foi isso que Jesus disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Ele, que é a luz que veio ao mundo, agora diz a nós: vós sois a luz do mundo. E à medida que nós levamos a luz ao mundo, não se engane, haverá aqueles que querão se aproximar da luz que nós estamos levando, e haverá aqueles que irão preferir se ocultar nas trevas, porque as suas obras são más. Quando levamos a luz, ainda que as obras más estejam lá, quando o facho de luz passar, diz o texto que nós acabamos de ler, eles serão julgados. Portanto, devemos levar a luz ao mundo, não importa a razão. Seja para aqueles que querem fazer as suas obras no Senhor e que tenham a obra do Espírito Santo na sua vida, tendo a sua vida ainda cada vez mais perto, ou seja, para julgar aqueles que tentam se ocultar do juízo do Senhor. Infelizmente, há muitos que amam mais as trevas e aborrecem a luz. Que nós, na nossa vida, aborreçamos as trevas e amemos a luz. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração. Enquanto isso, nós seguimos cada vez tentando nos aproximar mais do Senhor. Vamos orar e encerrar assim o nosso encontro nessa tarde. Que Deus te abençoe e dê um restante de semana rico na presença dEle. Oremos. Deus, obrigado porque o Senhor enviou ao mundo a luz que ilumina todo homem. Obrigado porque o Senhor nos tem dado a graça de até mesmo identificarmos aquilo que não é bom, para que sejamos tratados, curados, restaurados no Senhor. Ao mesmo tempo te pedimos, Senhor, tenha misericórdia daqueles que caminham nas trevas. Faz de nós, como o Senhor afirmou, luz deste mundo, para que possamos ser para eles a oportunidade de verem, ó Pai, que estão em caminhos perigosos, estão, ó Deus, sujeitos a riscos, inclusive o principal deles, de morrer nas trevas e ir para o inferno. Que o Senhor nos use com graça como missionários do Senhor. Nós oramos a Ti, nós
Agradecemos ao Senhor por tudo, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Pai.